Você já passou por aquele momento em que tudo parece estar desmoronando na sua vida? Quando todos os seus planos simplesmente não dão certo e você se sente como um completo fracassado? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo aos 26 anos, quando minha pesquisa de mestrado virou pó da noite para o dia. 30 segundos. CTA. Mas essa história que vou contar para você hoje mudou completamente minha perspectiva sobre fracasso e sucesso. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita e aperta aquele botão de inscrever-se agora, porque histórias como essa que transformam vidas, eu trago aqui toda semana. Era uma terça-feira chuvosa de março quando recebi a ligação que mudaria minha vida para sempre. Do outro lado da linha, uma voz animada me parabenizava pela aprovação no mestrado em engenharia na Universidade de São Paulo. Aos 24 anos, eu havia conquistado algo que parecia impossível para alguém vindo de uma família simples do interior de Minas Gerais. Meu pai, João, era mecânico em uma pequena oficina na cidade de Três Corações. Minha mãe, Maria, trabalhava como costureira, passando noites em claro para complementar a renda familiar. Eles nunca tiveram a oportunidade de estudar além do ensino fundamental, mas sempre me incentivaram a buscar algo maior. Filho, o estudo é a única herança que podemos te dar, dizia minha mãe enquanto remendava roupas alheias sob a luz amarelada da lâmpada da sala. Durante toda a graduação em engenharia mecânica na Universidade Federal de Itajubá, mantive uma rotina disciplinada que beirava a obsessão. Acordava às 5 horas da manhã para estudar antes das aulas, trabalhava meio período em uma metalúrgica local para ajudar nas despesas, e dedicava as noites aos livros e projetos. Meus colegas me chamavam de robô pela dedicação extrema aos estudos. Eu sorria, mas por dentro sabia que aquela era minha única chance de mudar a trajetória da minha família. O mestrado representava muito mais que um título acadêmico. Era a porta de entrada para o mundo corporativo dos grandes centros, a chance de trabalhar em multinacionais, de ganhar um salário que permitiria dar aos meus pais uma vida mais confortável. Havia planejado cada passo meticulosamente. 2 anos de mestrado focado em automação industrial, seguidos por uma posição de destaque em alguma grande empresa, preferencialmente no ABC Paulista. Minha dissertação seria sobre otimização de processos industriais através de inteligência artificial, um tema que estava em alta no mercado. Já tinha até mesmo o orientador certo, professor Dr. Roberto Silva, reconhecido nacionalmente por suas pesquisas em automação. Durante a entrevista, ele demonstrou interesse genuíno pelo meu projeto e pela minha dedicação. Vejo potencial em você, Lucas. Se mantiver esse foco, pode ir longe, disse ele, ajustando os óculos enquanto folheava meu currículo. A mudança para São Paulo foi um choque cultural imenso. Vindo de uma cidade onde todos se conheciam, onde cumprimentava o padeiro, o farmacêutico e o prefeito na mesma caminhada, me vi perdido em uma metrópole de milhões de habitantes. O apartamento que aluguei na Vila Madalena era minúsculo, um kitnet de 25 metros quadrados que custava mais que o salário mensal do meu pai. Mas eu estava disposto a qualquer sacrifício pelo meu objetivo. Os primeiros meses foram de adaptação intensa. As aulas do mestrado eram desafiadoras, os professores exigentes, e a concorrência entre os colegas era feroz. Muitos vinham de famílias abastadas, falavam outros idiomas fluentemente e tinham experiências internacionais. Eu me sentia como um peixe fora d'água, mas compensava qualquer deficiência com horas extras de estudo. Minha rotina era monástica. Acordava às 5 horas, estudava até às 7 horas, ia para a universidade, voltava no final da tarde, jantava algo rápido e estudava até meia-noite. Durante esse período, mantinha contato regular com meus pais através de ligações semanais. Eles sempre perguntavam como estava indo, se precisava de alguma coisa, se estava me alimentando bem. Eu invariavelmente respondia que estava tudo perfeito, que os estudos iam bem, que logo estaria formado e poderia retribuir todo o investimento que fizeram em mim. Nunca mencionava as dificuldades financeiras, a solidão, as noites mal dormidas ou a pressão constante que sentia no peito. A pesquisa começou a tomar forma no segundo semestre. Passei incontáveis horas na biblioteca, devorando artigos científicos, teses internacionais e relatórios técnicos. Meu projeto envolvia o desenvolvimento de um algoritmo capaz de otimizar processos de produção em tempo real, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Era ambicioso, inovador e, segundo meu orientador, tinha potencial para ser publicado em revistas internacionais de prestígio. O segundo ano do mestrado começou com uma energia renovada. Eu tinha conseguido uma bolsa de pesquisa que, embora modesta,
aliviava parte da pressão financeira. Meus pais ficaram orgulhosos quando contei sobre a bolsa durante uma de nossas ligações dominicais. Sabia que meu filho ia conseguir, disse minha mãe, e eu podia ouvir o sorriso em sua voz mesmo através do telefone. O laboratório onde desenvolvia minha pesquisa funcionava 24 horas por dia, e eu praticamente morava lá. Era um espaço repleto de computadores de última geração, servidores potentes e equipamentos que custavam mais que uma casa inteira na minha cidade natal. Sentia-me privilegiado por ter acesso a toda aquela tecnologia, e isso me motivava ainda mais a aproveitar cada segundo. Meu algoritmo estava evoluindo bem. Havia conseguido implementar as primeiras versões e os testes preliminares mostravam resultados promissores. Em simulações simples, o sistema conseguia reduzir em até 15% o tempo de produção de determinados processos industriais. O professor Silva estava impressionado com o progresso e começou a falar sobre a possibilidade de patentear a tecnologia. Foi então que conheci Ana, uma doutoranda em engenharia de produção que também passava longas horas no laboratório. Ela estava desenvolvendo uma tese sobre sustentabilidade em processos industriais. Nossas pesquisas se complementavam de certa forma, e começamos a colaborar em alguns experimentos. Ana era diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido, inteligente, determinada, mas também tinha uma leveza que contrastava com minha intensidade quase neurótica. Você precisa relaxar um pouco, ela me disse certa noite, quando me encontrou pela terceira vez consecutiva dormindo sobre os livros na biblioteca. A pesquisa é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Suas palavras foram como um bálsamo, mas eu não conseguia diminuir o ritmo. Tinha a sensação constante de que qualquer momento perdido era uma oportunidade desperdiçada. As primeiras complicações surgiram de forma sutil. Durante os testes mais complexos do algoritmo, começaram a aparecer inconsistências nos resultados. Em determinadas situações, o sistema funcionava perfeitamente, mas em outras apresentava falhas que eu não conseguia explicar. Inicialmente, acreditei que fossem bugs simples, questões de programação que poderiam ser resolvidas com algumas horas extras de trabalho. Passei semanas revisando cada linha de código, cada fórmula matemática, cada parâmetro de entrada. O professor Silva notou minha preocupação e sugeriu que eu procurasse ajuda de outros colegas. A colaboração é fundamental na pesquisa acadêmica, disse ele. Ninguém consegue resolver tudo sozinho. Mas meu orgulho e minha teimosia não me permitiam admitir que estava enfrentando dificuldades. As noites de sono se tornaram ainda mais escassas. Eu chegava no laboratório antes do nascer do sol e saía apenas quando segurança ameaçava trancar o prédio. Minha alimentação se resumia a sanduíches comprados na cantina da universidade e café em quantidade industrial. Ana começou a demonstrar preocupação com meu estado, mas eu insistia que estava tudo sob controle. Durante esse período, as ligações para meus pais se tornaram mais espaçadas. Quando falávamos, eu mantinha o tom otimista de sempre, mas podia sentir que eles percebiam algo diferente em minha voz. Minha mãe, com sua intuição maternal, perguntava se eu estava bem, se não estava me sobrecarregando. Estou bem, mãe. É normal essa fase final ser mais intensa, eu respondia, tentando convencer a mim mesmo tanto quanto a ela. O prazo para a defesa da dissertação se aproximava inexoravelmente. Segundo o cronograma que havia estabelecido no início do mestrado, deveria estar finalizando a escrita naquele momento. Em vez disso, ainda lutava contra problemas fundamentais na pesquisa que pareciam se multiplicar a cada tentativa de solução. Era como se estivesse tentando tapar furos em um barco que afundava. A cada furo tampado, 2 novos apareciam. Uma noite, enquanto estava sozinho no laboratório às 3 horas da manhã, tive um momento de clareza assustadora. Olhei ao redor, vendo as pilhas de papel com anotações, as garrafas de café vazias, os gráficos confusos espalhados pela mesa. Ainda me questionei pela primeira vez se não estava perseguindo algo impossível. Mas logo afastei esses pensamentos. Desistir não era uma opção. Não depois de tudo que meus pais haviam sacrificado, não depois de toda a expectativa que havia criado. O terceiro semestre do mestrado começou com uma bomba. Durante uma reunião de orientação, o professor Silva me apresentou um artigo recém-publicado em uma revista alemã de engenharia. Meu coração disparou quando li o título, Real Time Optimization of Industrial Processes Using Advanced Inteligência Artificial Algorithms. Era quase idêntico ao tema da minha dissertação. Enquanto lia o abstract do artigo, senti o mundo desabar. Os autores, pesquisadores de uma universidade de Munique,
haviam desenvolvido um sistema muito similar ao meu, mas com resultados significativamente superiores. Não apenas haviam chegado primeiro, mas também haviam resolvido elegantemente os mesmos problemas técnicos que me atormentavam há meses. Minha pesquisa, que eu acreditava ser inovadora, havia se tornado obsoleta da noite para o dia. Não se desespere, Lucas, disse o professor Silva, percebendo meu desânimo. Isso acontece na pesquisa acadêmica. Podemos reorientar sua dissertação, focar em uma aplicação específica do algoritmo ou explorar uma variação diferente. Suas palavras, embora bem-intencionadas, soaram como consolação vazia. Eu havia investido 2 anos da minha vida em algo que se revelara uma repetição desnecessária. As semanas seguintes foram um período sombrio. Tentei seguir a sugestão do orientador e buscar novos ângulos para a pesquisa, mas minha motivação havia desaparecido completamente. Cada vez que me sentava diante do computador, via apenas uma tela em branco que zombava dos meus esforços. O algoritmo que antes representava minha entrada triunfante no mundo acadêmico agora parecia um monumento à minha ingenuidade. Ana notou imediatamente minha mudança de comportamento. "O que aconteceu?" perguntou ela certa tarde, quando me encontrou parado diante da janela do laboratório, olhando sem ver o movimento da cidade lá embaixo. Quando contei sobre o artigo alemão, ela tentou me consolar. "Isso não significa que seu trabalho não tem valor. Você aprendeu muito durante esse processo." Mas eu não conseguia ver aprendizado, via apenas fracasso. A pressão financeira começou a se intensificar. A bolsa de pesquisa dependia do progresso satisfatório na dissertação, e com os problemas que estava enfrentando, sua continuidade se tornará incerta. Comecei a cogitar a possibilidade de trabalhar meio período para complementar a renda, mas isso significaria menos tempo para a pesquisa, um ciclo vicioso que parecia não ter solução. Foi nesse momento que recebi uma ligação inesperada de casa. Minha mãe estava no hospital. Durante uma consulta de rotina, os médicos haviam detectado alguns nódulos suspeitos que precisavam ser investigados. Meu pai, com a voz embargada, me contou sobre os exames que ela precisaria fazer, sobre os custos dos procedimentos, sobre o medo que ambos estavam sentindo. Pela primeira vez em 2 anos, questionei se estava no lugar certo. Meus pais estavam passando por um momento difícil, precisando de apoio emocional e financeiro, e eu estava em São Paulo, gastando dinheiro que não tinha, perseguindo um sonho que parecia cada vez mais distante. A culpa se somou à frustração acadêmica, criando um peso no peito que tornava difícil até mesmo respirar. Decidi viajar para casa no fim de semana seguinte. O reencontro com meus pais foi agridoce. Minha mãe tentou esconder a preocupação com sua saúde, perguntando sobre meus estudos, sobre São Paulo, sobre quando eu me formaria. Meu pai, sempre mais reservado, apenas me abraçou mais forte que o habitual. Durante o jantar, notei como eles haviam envelhecido nos últimos 2 anos, como as rugas ao redor dos olhos haviam se aprofundado, como os cabelos grisalhos se multiplicaram. Naquela noite, deitado no meu quarto de infância, rodeado por troféus de futebol e certificados do ensino médio, tive uma crise existencial profunda. O que estava fazendo da minha vida? Porque estava perseguindo objetivos que pareciam beneficiar mais meu ego que minha família? Se minha mãe estivesse realmente doente, de que adiantaria meu diploma de mestre se eu não pudesse estar ao lado dela quando precisasse? Na segunda-feira, de volta a São Paulo, procurei o professor Silva para uma conversa franca. Contei sobre a situação da minha mãe, sobre minhas dúvidas em relação à pesquisa, sobre a sensação de que estava perdendo tempo precioso. Ele me ouviu pacientemente e então disse algo que nunca esquecerei. "Lucas, às vezes o que parece um desvio do caminho é na verdade o caminho se revelando para nós." Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Os exames da minha mãe revelaram que os nódulos eram benignos, o que trouxe um alívio imenso, mas também levantou questões sobre prioridades e tempo que eu não conseguia mais ignorar. Enquanto isso, minha dissertação continuava patinando, sem direção clara nem progresso significativo. O professor Silva tentou várias abordagens para resgatar minha pesquisa. Sugeriu que eu focasse em aplicações específicas do algoritmo para pequenas empresas, depois em otimizações para a indústria automobilística, e finalmente em adaptações para o setor alimentício. Cada nova direção exigia começar praticamente do zero, e eu me sentia como Sísifo, eternamente empurrando uma pedra montanha acima apenas para vê-la rolar de volta. Minha situação financeira deteriorou rapidamente. A bolsa de pesquisa foi suspensa devido ao atraso no cronograma, e eu precisei buscar trabalhos alternativos para me manter em São Paulo.
Consegui algumas aulas particulares de matemática e física para estudantes de ensino médio, mas a renda era irregular e insuficiente. Houve semanas em que sobrevivi basicamente de miojo e pão francês. Ana se tornou minha principal fonte de apoio emocional durante esse período. Ela havia terminado seu doutorado e conseguido uma posição em uma empresa de consultoria, mas ainda passava tempo no laboratório terminando algumas publicações. Nossas conversas se tornaram minha válvula de escape, os únicos momentos em que conseguia esquecer temporariamente os problemas que se acumulavam. Você já pensou que talvez o problema não seja sua competência, mas sim sua abordagem? Ela me perguntou certa tarde. Às vezes ficamos tão focados em uma solução que não conseguimos ver alternativas óbvias. Suas palavras plantaram uma semente de reflexão, mas eu ainda não estava pronto para aceitar que poderia estar seguindo o caminho errado. A pressão psicológica começou a afetar minha saúde física. Desenvolvi insônia crônica, ficando acordado até às 4 horas da manhã remoendo problemas e acordando às 7 horas para as aulas particulares. Minha alimentação se tornou ainda mais irregular, e perdi mais de 10 quilos em 2 meses. Colegas do mestrado começaram a comentar sobre minha aparência, mas eu descartava suas preocupações como exagero. Foi durante esse período que aconteceu o episódio que considero o ponto mais baixo da minha trajetória. Era uma quinta-feira chuvosa, eu havia perdido 2 alunos particulares na mesma semana por causa da qualidade das minhas aulas, minha concentração estava péssima, e havia descoberto que um colega de turma havia conseguido uma bolsa de estudos para fazer doutorado na Alemanha. A comparação com minha situação foi devastadora. Cheguei em casa naquela noite encharcado pela chuva, sem dinheiro para o ônibus, com fome e uma sensação de fracasso que parecia corroer minha alma. Sentei no chão do meu kitchen, olhando ao redor para aquele espaço minúsculo que havia se tornado uma prisão, e pela primeira vez desde que chegará a São Paulo, chorei. Não foi um choro discreto, foi uma explosão de 2 anos de pressão reprimida, de sonhos desmoronando, de expectativas não correspondidas. Naquela noite, liguei para meus pais pela primeira vez sendo completamente honesto sobre minha situação. Contei sobre as dificuldades com a pesquisa, sobre os problemas financeiros, sobre a sensação de que havia decepcionado não apenas a mim mesmo, mas a todos que acreditaram em mim. Meu pai ficou em silêncio por um longo momento antes de dizer: "Filho, você nunca nos decepcionou. O que você já conquistou é mais do que eu jamais sonhei para minha própria vida." Minha mãe, sempre prática, sugeriu que eu voltasse para casa temporariamente. "Você pode continuar a pesquisa daqui, ou encontrar outro caminho. O importante é que você está bem." A oferta era tentadora, mas também representava admitir uma derrota que eu ainda não estava preparado para aceitar. Ana veio me visitar no fim de semana seguinte à minha ligação para casa. Ela trouxe comida, filmes e, principalmente, uma perspectiva externa sobre minha situação. "Você sabe que não existe desonra em mudar de direção, né?" disse ela enquanto preparávamos jantar juntos. Alguns dos maiores sucessos da história nasceram de fracassos aparentes. Passamos o fim de semana conversando sobre alternativas. Ana me contou sobre sua própria jornada, sobre como havia mudado o tema da sua tese 3 vezes antes de encontrar a direção certa, sobre colegas que haviam abandonado o meio acadêmico e encontrado realização em outras áreas. Suas histórias me fizeram perceber que eu não era um caso isolado, que a trajetória linear que havia planejado talvez não fosse a única possível. O momento de virada começou de forma inesperada durante uma das minhas aulas particulares. Eu estava ensinando matemática para Caio, um jovem de 17 anos que prestaria vestibular para engenharia. Diferente dos outros alunos, que geralmente queriam apenas passar nas provas, Caio fazia perguntas profundas sobre aplicações práticas dos conceitos que estudávamos. "Professor Lucas, como isso que estamos vendo aqui se aplica no mundo real?" ele perguntou durante uma aula sobre otimização linear. Era uma pergunta que eu havia ouvido dezenas de vezes, mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Em vez de dar uma resposta padrão sobre teoria e aplicações industriais, comecei a contar sobre minha própria pesquisa, sobre os problemas que estava enfrentando, sobre como a matemática pura se transformava em soluções práticas. Caio ficou fascinado. Seus olhos brilharam de uma forma que eu não via há muito tempo, nem mesmo quando olhava no espelho. Ele fez perguntas inteligentes, sugeriu abordagens criativas e demonstrou um entusiasmo pela aprendizagem que me lembrou de mim mesmo alguns anos antes. Quando a aula terminou, percebi que havia passado 2 horas explicando conceitos complexos sem consultar uma única vez minhas anotações. O conhecimento fluía naturalmente, e mais importante, eu estava genuinamente empolgado em compartilhá-lo.
Naquela noite, reflete sobre a experiência. Havia algo na dinâmica de ensinar, de ver o momento exato em que um aluno compreendia um conceito difícil, que despertava uma energia que eu não sentia há meses. Era diferente da satisfação solitária da pesquisa acadêmica, era uma conexão humana real, um impacto imediato e tangível. Ana notou a mudança no meu humor na semana seguinte. Você parece diferente, disse ela durante um de nossos encontros no laboratório. Mais leve. Quando contei sobre a aula com Caio, ela sorriu de uma forma conhecedora. Talvez você tenha encontrado sua verdadeira vocação, disse ela. Nem sempre ela é o que planejamos inicialmente. Comecei a prestar mais atenção nas minhas interações com os alunos particulares. Cada um tinha suas próprias dificuldades, seus próprios sonhos, suas próprias barreiras para superar. Marina, uma jovem de 16 anos, lutava contra a insegurança em matemática que havia sido alimentada por anos de comentários negativos de professores. João, de 18 anos, precisava melhorar suas notas para conseguir uma bolsa de estudos, pois sua família não tinha condições de pagar uma faculdade particular. Cada história era única, mas todas tinham algo em comum: o potencial transformador da educação. Gradualmente, comecei a desenvolver métodos de ensino personalizados para cada aluno. Para Marina, criei exercícios que começavam extremamente simples e aumentavam a dificuldade gradualmente, sempre celebrando cada pequena vitória. Para João, estruturei um plano de estudos intensivo que maximizava o tempo disponível antes do vestibular. Para Caio, preparei desafios extras que satisfaziam sua curiosidade natural e o preparavam para competições de matemática. Os resultados foram extraordinários. Em poucos meses, todos os meus alunos mostraram melhorias significativas, não apenas nas notas, mas na confiança e no entusiasmo pelo aprendizado. Marina passou a se considerar boa em matemática pela primeira vez na vida. João conseguiu a bolsa que tanto desejava. Caio foi aprovado em uma das melhores universidades do país. Mais importante que os resultados dos alunos foi o que descobri sobre mim mesmo. Percebi que tinha um talento natural para identificar as dificuldades específicas de cada pessoa e criar estratégias para superá-las. Conseguia explicar conceitos complexos de forma simples e envolvente. Tinha paciência infinita com quem estava genuinamente tentando aprender. E, acima de tudo, sentia uma satisfação profunda em contribuir para o crescimento de outras pessoas. Uma tarde, enquanto organizava material para uma aula, tive um insight que mudou completamente minha perspectiva. Todos os conhecimentos que havia adquirido durante o mestrado, matemática avançada, programação, análise de sistemas, resolução de problemas complexos, não haviam sido desperdiçados. Eles haviam se tornado as ferramentas que me permitiam ser um educador mais eficaz. Minha falha na pesquisa acadêmica havia me direcionado para uma área onde eu poderia ter um impacto muito maior: a formação de novas gerações. Naquele momento, compreendi algo fundamental: o sucesso não é sempre chegar ao destino que planejamos, mas descobrir o destino para onde devemos ir. Minha jornada no mestrado não havia sido um fracasso. Havia sido uma preparação para algo que eu nunca havia considerado, mas que se revelou minha verdadeira vocação. A descoberta da minha vocação para o ensino não resolveu imediatamente todos os problemas, mas trouxe uma clareza de propósito que havia perdido há muito tempo. Decidi ter uma conversa honesta com o professor Silva sobre minha nova perspectiva. Esperava resistência ou desapontamento, mas encontrei compreensão e apoio. Percebo que você encontrou seu elemento, disse ele após eu explicar minha experiência com os alunos particulares. O importante não é onde você aplica seu conhecimento, mas o impacto que consegue gerar. Ele sugeriu que eu adaptasse minha dissertação para focar em educação e engenharia, aproveitando todo o conhecimento técnico que havia adquirido para desenvolver metodologias de ensino mais eficazes. A ideia era brilhante em sua simplicidade. Em vez de criar algoritmos para otimizar processos industriais, eu desenvolveria metodologias para otimizar o processo de aprendizagem em disciplinas técnicas. Minha experiência frustrada com a pesquisa original se tornaria um caso de estudo valioso, e meu sucesso com alunos particulares forneceria dados práticos para validar as propostas teóricas. Mergulhei no novo projeto com um entusiasmo que não sentia há mais de um ano. Cada aula particular se tornou um laboratório de experimentação pedagógica. Testava diferentes abordagens, documentava os resultados, analisava quais métodos funcionavam melhor para diferentes perfis de estudantes. Era pesquisa aplicada no seu melhor formato, com impacto real e resultado mensurável. Minha situação financeira também começou a melhorar.
A demanda por aulas particulares aumentou significativamente quando os primeiros resultados dos meus alunos se tornaram conhecidos. O boca a boca é poderoso no meio educacional, e logo estava atendendo mais estudantes do que conseguia. Precisei organizar grupos de estudo e criar um sistema mais estruturado para dar conta da demanda. Ana acompanhava minha transformação com um misto de admiração e alívio. É incrível como você mudou, ela comentou durante um jantar. Antes você parecia estar carregando o peso do mundo nas costas. Agora tem uma leveza, uma energia contagiante. Ela estava certa. Pela primeira vez em anos, acordava empolgado para trabalhar, e o trabalho não parecia um fardo. Foi durante esse período de renovação que tive a ideia que mudaria definitivamente o rumo da minha carreira. Por que não criar uma plataforma online que democratizasse o acesso à educação de qualidade? A internet estava se popularizando rapidamente, e eu percebia que muitos estudantes talentosos não tinham acesso a professores qualificados por limitações geográficas ou financeiras. A ideia nasceu durante uma conversa com um dos meus alunos, Pedro, que morava em uma cidade pequena no interior de São Paulo. Ele precisava se deslocar 2 horas para ter aulas comigo, e mesmo assim só conseguia vir uma vez por semana. Professor, seria incrível se pudéssemos ter essas aulas pela internet, ele comentou casualmente. A observação plantou uma semente que cresceu rapidamente na minha mente. Comecei a pesquisar sobre educação à distância, uma área que estava apenas engatinhando no Brasil. As possibilidades eram infinitas. Videoaulas gravadas que poderiam ser assistidas quantas vezes fosse necessário, exercícios interativos que se adaptavam ao ritmo de cada aluno, fóruns de discussão onde estudantes poderiam trocar experiências, sistemas de avaliação que identificavam automaticamente as dificuldades específicas de cada pessoa. Minha formação técnica, que parecia ter sido desperdiçada na pesquisa acadêmica, de repente se mostrou extremamente valiosa. Conhecimentos de programação, análise de sistemas, algoritmos e matemática aplicada eram exatamente as ferramentas necessárias para criar uma plataforma educacional robusta e eficaz. O que havia parecido um desvio desnecessário se revelou preparação essencial. Passei a dividir meu tempo entre as aulas particulares presenciais, o desenvolvimento da dissertação sobre metodologias de ensino e a criação do primeiro protótipo da plataforma online. Eram 16 horas diárias de trabalho intenso, mas diferente do período sombrio da pesquisa original, sentia que cada hora investida me aproximava de algo significativo e transformador. O protótipo inicial era simples mas funcional. Criei algumas videoaulas sobre tópicos de matemática e física que eram tradicionalmente difíceis para os estudantes, desenvolvi exercícios interativos com feedback imediato e implementei um sistema básico de acompanhamento de progresso. Testei tudo com meus alunos presenciais, que se tornaram os primeiros beta-testers da plataforma. Os resultados dos testes foram encorajadores. Os alunos relatavam que podiam aprender no próprio ritmo, revisar conceitos difíceis quantas vezes fosse necessário e praticar até se sentirem seguros. Os pais ficavam impressionados com o progresso dos filhos e com a transparência do processo de aprendizagem que a plataforma proporcionava. Estava nascendo algo especial. O que começou como uma ideia experimental rapidamente ganhou vida própria. Em 6 meses, o protótipo da plataforma educacional havia evoluído para um sistema robusto com mais de 200 videoaulas, centenas de exercícios interativos e um algoritmo adaptativo que personalizava o percurso de aprendizagem para cada estudante. Mais impressionante ainda, já tínhamos mais de 500 usuários registrados, espalhados por todo o Brasil. A dissertação sobre metodologias de ensino em engenharia se tornou um híbrido fascinante entre pesquisa acadêmica e desenvolvimento de produto. Cada funcionalidade da plataforma era fundamentada em teoria pedagógica sólida e validada através de experimentos controlados com diferentes grupos de estudantes. O professor Silva ficou impressionado com a originalidade da abordagem e sugeriu que eu submetesse artigos para congressos internacionais de educação em engenharia. O crescimento da plataforma trouxe desafios que eu não havia antecipado. A infraestrutura técnica precisou ser constantemente expandida para suportar o número crescente de usuários. Questões de direitos autorais se tornaram complexas quando comecei a criar conteúdo baseado em livros didáticos. A necessidade de moderação dos fóruns de discussão exigiu tempo e atenção constantes. E, principalmente, a pressão financeira aumentou paradoxalmente junto com o sucesso. Embora a plataforma estivesse ganhando usuários rapidamente, monetizá-la de forma sustentável era um desafio complexo. Eu queria manter o acesso gratuito para estudantes de baixa renda, mas precisava gerar receita para reinvestir no desenvolvimento e expansão. Após muita reflexão,
decidi implementar o modelo FREME 1, conteúdo básico gratuito para todos, funcionalidades avançadas mediante assinatura paga, e bolsas integrais para estudantes comprovadamente carentes. Foi nesse momento que recebi uma proposta inesperada. A Fundação Lehman, conhecida por seus investimentos em educação, havia tomado conhecimento da plataforma através de um artigo em uma revista especializada. Eles ofereceram um aporte financeiro significativo em troca de uma participação minoritária na empresa que eu precisaria formalizar. A negociação foi minha primeira experiência real no mundo dos negócios. Aprendi sobre valuation, due diligence, termos de investimento e governança corporativa. Ana, que havia se tornado minha parceira não apenas profissional mas também pessoal, me ajudou tremendamente nesse processo. Sua experiência em consultoria empresarial foi invaluável para navegar nas complexidades jurídicas e financeiras. O investimento da Fundação Lehman transformou completamente o projeto. De repente, tinha recursos para contratar desenvolvedores profissionais, designers especializados em UX/UI, especialistas em conteúdo educacional e uma equipe de suporte ao cliente. O que era essencialmente um projeto pessoal se transformou em uma startup com responsabilidades e expectativas que iam muito além das minhas. Gerenciar uma equipe se revelou um desafio completamente diferente de qualquer coisa que havia enfrentado antes. Precisei aprender sobre liderança, delegação, comunicação organizacional e cultura empresarial. Houve momentos de tensão quando minha visão educacional entrava em conflito com necessidades comerciais da empresa. Encontrar o equilíbrio entre impacto social e sustentabilidade financeira era uma constante negociação interna. Durante esse período de crescimento acelerado, minha defesa de mestrado aconteceu quase como um evento secundário. A banca examinadora ficou impressionada não apenas com a qualidade acadêmica da dissertação, mas principalmente com sua aplicação prática demonstrada através da plataforma. Recebi o título de mestre com louvor, mas a sensação foi muito diferente do que havia imaginado anos antes. O diploma era importante, mas não mais o objetivo final. Era uma ferramenta que validava meu trabalho e abria novas possibilidades. Meus pais vieram a São Paulo para a formatura. Ver o orgulho nos olhos deles, conhecer a plataforma que eu havia criado, entender o impacto que estava gerando na vida de milhares de estudantes, foi um momento de profunda realização. Minha mãe, sempre prática, comentou: "Filho, isso é muito mais importante que qualquer emprego em multinacional que você poderia ter conseguido." Ela estava certa, embora eu só fosse compreender completamente a profundidade dessa afirmação alguns anos depois. O que havia começado como aparente fracasso se transformará em algo muito maior do que qualquer plano original que eu pudesse ter concebido. A frustração com a pesquisa acadêmica me levará ao ensino. O ensino me levará ao empreendedorismo social. O empreendedorismo me levará a um impacto educacional que crescia exponencialmente. No final do primeiro ano após a formatura, a plataforma atendia mais de 10.000 estudantes mensais, havia ajudado centenas de jovens a ingressarem em universidades públicas, e estava expandindo para outras áreas do conhecimento além de matemática e física. Mais importante, recebia diariamente mensagens de estudantes e pais relatando transformações reais em suas vidas educacionais. Uma dessas mensagens, de uma mãe do interior do Ceará, resumia perfeitamente o que havia descoberto sobre fracasso e sucesso. "Professor, meu filho estava prestes a desistir dos estudos por causa das dificuldades em matemática. Sua plataforma não apenas o ajudou a entender a matéria, mas devolveu a confiança que ele havia perdido. Às vezes, o que parece o fim de um caminho é apenas o começo de outro ainda melhor." 5 anos depois daquela terça-feira chuvosa de março, quando recebi a aprovação para o mestrado, encontrei-me sentado em uma conferência internacional de educação em Boston, apresentando um case study sobre democratização do acesso à educação de qualidade através de tecnologia. A plateia era composta por educadores, pesquisadores e empreendedores sociais de mais de 30 países. Era surreal pensar em como havia chegado até ali. A plataforma educacional que nasceu da minha frustração com a pesquisa acadêmica havia se tornado uma referência nacional. Atendíamos mais de 100.000 estudantes mensalmente, tínhamos parcerias com secretarias de educação de diversos estados, e nosso modelo estava sendo replicado em outros países da América Latina. Mas os números, por mais impressionantes que fossem, não capturavam o que considero a verdadeira medida do nosso sucesso: as vidas transformadas. Durante a apresentação em Boston, compartilhei a história de Marina, a jovem que se considerava péssima em matemática e hoje é engenheira formada pela USP. Falei sobre João, que conseguiu a bolsa de estudos que mudou o destino da sua família.
Contei sobre milhares de outros estudantes que descobriram potenciais que nem sabiam que tinham, que superaram barreiras que pareciam intransponíveis, que transformaram limitações em oportunidades. Mas a história que mais impactou a audiência foi a minha própria. Como um algoritmo que não funcionava me levou a descobrir minha verdadeira vocação. Como uma pesquisa fracassada se tornou a fundação de uma carreira que jamais havia imaginado. Como a pior fase da minha vida acadêmica se revelou a melhor preparação para o que estava por vir. Após a apresentação, uma jovem pesquisadora se aproximou. Ela estava passando por dificuldades similares às que enfrentei durante o mestrado. Sua tese não estava progredindo como esperado, sentia-se perdida e questionava se havia escolhido o caminho certo. Como você soube que deveria mudar de direção? Ela perguntou. Como teve coragem de abandonar anos de trabalho? Minha resposta a ela resumiu a maior lição que aprendi durante toda essa jornada. Eu não abandonei anos de trabalho. Eu descobri qual era o verdadeiro propósito desses anos de trabalho. Às vezes, o que interpretamos como fracasso é apenas a vida nos preparando para algo que ainda não conseguimos enxergar. O segredo não é nunca falhar, mas sim aprender a reconhecer quando um fracasso é na verdade um redirecionamento. Ana, que havia se tornado minha sócia na empresa e também minha esposa, acompanhava a conversa sorrindo. Ela havia sido testemunha de toda a transformação, desde os dias sombrios no laboratório até aquele momento de reconhecimento internacional. Você sabe qual foi a maior mudança que observei em você? Ela me disse mais tarde. Não foi o sucesso profissional ou financeiro. Foi quando você parou de medir seu valor pelo que outros esperavam de você e começou a medir pelo impacto que conseguia gerar. Durante o voo de volta ao Brasil, reflete sobre tudo o que havia acontecido. A ironia era que meu fracasso no mestrado havia me dado muito mais do que qualquer sucesso acadêmico convencional poderia ter proporcionado. Se minha pesquisa original tivesse dado certo, provavelmente estaria hoje trabalhando em alguma multinacional, ganhando bem, mas impactando a vida de muito menos pessoas. O algoritmo que não funcionou me forçou a questionar minhas premissas básicas sobre sucesso e realização profissional. A pressão financeira me obrigou a buscar alternativas criativas que revelaram talentos que eu desconhecia. A frustração com a academia me direcionou para um campo onde poderia ter muito mais impacto social. Cada obstáculo aparente havia sido, na verdade, uma oportunidade disfarçada. Hoje, quando falo com jovens que estão começando suas carreiras, sempre compartilho essa perspectiva. Os planos raramente se materializam exatamente como imaginamos, e isso é uma bênção, não uma maldição. Se eu tivesse seguido rigidamente meu plano original, teria perdido oportunidades extraordinárias que só apareceram quando saí da zona de conforto dos meus objetivos pré-definidos. A empresa continua crescendo e evoluindo. Lançamos recentemente uma iniciativa para formar professores de escolas públicas, criamos um programa de bolsas para estudantes de baixa renda que querem seguir carreiras em STEM, e estamos desenvolvendo inteligência artificial para personalizar ainda mais a experiência de aprendizagem. Cada novo projeto é uma extensão natural da lição que aprendi. Educação de qualidade é o maior instrumento de transformação social que existe. Meus pais, agora aposentados e morando em uma casa confortável que consegui proporcionar a eles, frequentemente comentam sobre como as coisas deram certo no final. Eu sempre os corrijo gentilmente. As coisas não deram certo no final. Elas sempre estiveram certas. Eu apenas precisei de tempo para compreender o plano maior. A última lição, e talvez a mais importante, é sobre timing. Durante os momentos mais difíceis do mestrado, eu tinha a sensação de que estava perdendo tempo, de que estava atrasado em relação aos meus pares, de que a vida estava passando enquanto eu patinava. Hoje compreendo que não existe tempo perdido quando se está aprendendo, crescendo e se preparando para oportunidades futuras. O fracasso, descobri, não é o oposto do sucesso, é uma parte essencial dele. Não é um desvio do caminho, mas uma parte integral da jornada. E às vezes, aquilo que mais tememos perder acaba sendo exatamente aquilo que precisamos soltar para encontrar algo muito melhor. Quando olho para trás, para aquele jovem de 24 anos que recebeu uma ligação de aprovação no mestrado, sinto uma mistura de compaixão e gratidão. Compaixão pelas dificuldades que ele ainda enfrentaria, mas gratidão profunda pelo caminho tortuoso que o levaria à sua verdadeira vocação. Porque, no final das contas, o que parecia o maior fracasso da minha vida se tornou, sem dúvida, a maior lição, e a maior bênção, que já recebi.